Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer, Leomi, você está disponibilizando esse seu período de almoço aí para estar nessa discussão, nessa conversa com a gente, né? Primeiro, eu quero agradecer por você estar usando aí seu horário de almoço para estar com a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Cristina, trabalhei bastante tempo na FNDE, especialmente 10 anos, né? Quase 10 anos no PENAI, ajudei a fazer participei da elaboração da lei, né, da 11.947, da resolução que está hoje em vigor, que é a 26, e a gente recebeu várias demandas de nutricionistas, secretários de educação, prefeitos, né, com dúvidas sobre o que fazer com os alimentos, né? E aí ontem foi aprovada a lei, né, a 13.987, saiu ontem à noite, né? A gente acompanhando passo a passo a liberação dessa lei, estavam esperando mesmo, e agora aguardando o FNDE a regulamentação. Mas a gente abriu hoje para essa discussão, tem várias pessoas participando, nutricionistas, secretário de educação, né, técnicos da prefeitura, muitas dúvidas. E você, como especialista na área de licitações e contrato, né, que a gente puder ajudar aqui, principalmente com as licitações vigentes, o que eles responderem. Realizamos vários levantamentos com o Ministério Público, tanto eu como você, para a gente poder estar hoje conseguindo passar o máximo de informação que a gente conseguir para o público, né? Então, queria que você desse aí a saudação aí para a gente. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, Isabel. Essa parceria não é de hoje, a gente sabe. E tive uma grande preocupação de realmente dedicar todo o meu tempo livre, alterar o horário de almoço, mesmo trabalhando no home office, a gente tem que cumprir as 8 horas diárias e estar aqui para falar somente daquilo que eu acho que eu posso contribuir mais, que é na parte de licitações e contratos, e como um pesquisador, como um agente público que viveu esse dia a dia e pesquisa o dia a dia da gestão pública, eu acho que eu posso ajudar nessa parte de gestão dos contratos, gestão das aquisições, de como analisar a política pública como essa, quais são as repercussões dessa lei, qual é um ponto de vista que eu acho muito importante é analisar como os órgãos de controle entendem e observam essa parte. É um momento que traz muita insegurança para o gestor na hora de decidir, de fazer errado, e a gente correu atrás, né? A gente buscou as últimas horas, eu não sei realmente qual é a história de cada um aí que está do outro lado, mas a minha história é de uma família que realmente tem pessoas com características das que passam vulnerabilidade hoje em dia, que é o primeiro diploma na família, é aluno de escola pública a vida inteira, e eu acho que tenho obrigação, depois de tanto tempo, o Estado contribuiu muito para a minha formação, eu devolver de alguma forma, e a gente encontrou esse caminho aqui. Então, eu quero realmente, nesse período, esses 50 minutos que nós temos aí, poder dar o máximo de informações possíveis e dar um pouco das informações que a gente correu atrás em relação à visão de Ministério Público, órgãos de controle de forma geral. Eu acho que vai ajudar muito, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas. Porque quem passa fome, né, não pode pegar lei, norma, resolução, decreto, quer comida na mesa, né? É difícil cumprir o distanciamento social sem antes garantir as condições mínimas de dignidade para cada um. Acho que esse é o ponto. Entendi. As imagens parecem que não tá muito boa, que Brasília tá chovendo muito, né? Acho que aí Exato. também tá chovendo É, a muito, imagem não está tão legal, é. né? Tá. Foram feitos vários projetos de lei, né? Teve o do deputado Hildo Rocha, teve da Dorinha, teve do Senado também, e vários com algumas solicitações. Teve solicitações também de liberar recurso, tá? Para os municípios. Eu vi que o FNDE, quando foi solicitado isso, ele não foi a favor de liberar recurso, vamos supor, só para a educação infantil, até porque o programa ele é universal, é para todos, né? Então, primeiro essa demanda foi repassada para o FNDE dar um posicionamento, se era favorável ou não. Teve resposta do FNDE que era favorável, até porque o ministro da Educação já tinha falado sobre isso no Twitter, de kits, né, de liberar kits para alunos que estão em casa. Então, assim, verificamos que o FNDE já tem esse posicionamento favorável sobre a questão da lei.
O que está faltando agora nesse momento é essa regulamentação de como fazer essa distribuição, né? Eles têm essa preocupação, porque vamos supor, teve perguntas de nutricionistas que assim, Isabel, eu tenho 5.000 alunos e só tenho condição de liberar 400 cestas. O que fazer, né? Vários ministérios públicos deu o seu questionamento. Uns falando que é para atender a todos os alunos, outros para atender os alunos que são da Bolsa Família, outros colocaram até critério assim, cadastro único e alunos que a família receba até 2 salários mínimos, né? Então, o que você entende sobre isso? O que você acha que a gente poderia estar discutindo sobre esse assunto? Gente, quem tiver dúvidas, as dúvidas aí podem estar postando aí, que o pessoal da equipe da BRA, que é a empresa que eu trabalho, né? Que hoje eu trabalho com assessoria, com os municípios na parte da educação, vão estar salvando essas mensagens, vão estar mandando para mim aqui. Vamos discutir um pouco e depois vamos estar respondendo essas perguntas. As perguntas que a gente não conseguir atingir, todas, com certeza a gente vai estar respondendo para vocês no privado, vocês podem estar mandando para a gente no privado também, que o Leomi falou que nesse dia, no período de almoço dele, ele vai estar à disposição para estar ajudando a gente nessas respostas. Pode falar, Leomi. Perfeito. Vamos lá. Primeiro eu queria dizer que não precisaria de uma lei nova para a gente distribuir os alimentos que estão em estoque e que estão perecendo. É a primeira coisa. Por quê? Porque, na verdade, é improbidade administrativa do gestor deixar um bem perecer ao dar finalidade para ele. É claro que todo mundo tem muito receio em relação à legalidade. Ah, mas isso não está na lei. Nem tudo está na lei. Quando nem tudo está na lei, a gente utiliza princípios. Que, entre o princípio da legalidade e o do direito à vida, o que você prefere? Deixar o alimento estragar e atender a lei? Ou entregar o alimento fora da lei, mas garantir a dignidade de uma pessoa? Então, nessa ponderação de princípios, não teria o menor problema. Então, não precisaria ter uma lei para isso. Também não precisaria ter uma lei para o Estado utilizar o recurso dele para fazer a distribuição de alimentação. Tanto é que muitos ministérios públicos, o do Paraná é um, o de São Paulo é outro, orientaram nesse sentido. Então, quando vem a lei, vem para dar duas coisas para a gente. Primeiro, dizer que toda a Lei 11.947, ela continua válida. Somente o dispositivo do artigo 21 vem dizer o seguinte: olha, não é somente para os dias letivos, é para os dias letivos e também para aqueles dias em que, por questões de estado de calamidade pública ou situação de emergência decretada, você vai utilizar o governo da União e vai poder ofertar nesses dias também. Então, aumentou o tempo de dias a serem entregues. E falou que isso seria as custas à conta do PENAI. Então, está tudo bem. Agora, já que a gente tem essa lei, eu preciso esperar uma regulamentação para fazer alguma coisa. O que essa regulamentação traria diferente da Resolução 26 de 2013? Somente o como. E aí, nesse como, a primeira coisa que a gente tem que olhar é como que está o restante da lei. O início da norma do PENAI, ela inclusive ganhou projeção mundial, concursos de melhor política pública do mundo em 2012, exatamente porque ela previu que ela era universal. Então, com recurso da União, com recurso do PENAI, a partir da lei, pode ser que na regulamentação restrinja, mas a partir da lei com recurso federal, com recurso da União, se você decidir por distribuir, porque não é obrigatório, poderá. Se o legislador quisesse que fosse obrigatório, ele utilizaria a expressão deverá. Se ele poderá, se você decidir por distribuir, tem que ser para todos indistintamente, porque a lei, o programa é nacional e é universal. Agora, com recurso do município, com recurso do Estado, ele pode sim fazer priorizações. Por conta da Lei 13.979 de 2020, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Economia, já fizeram uma proposta. Priorize os do Bolsa Família, faça assim, faça com kits, porque com kits é mais fácil, mas não tem nada na norma que diga, que nos evidencie que tem que ser por kit ou que tem que ser a marmita pronta. Não tem nada definido sobre isso. Pode ser que a resolução entre nesse mérito, que seria um risco, porque diferentes realidades existem no país, diferentes tipos de logística. Eu vi também que todos os ministérios públicos, eles relatam bem sobre o artigo 227 e o artigo 6 da Constituição Federal. Eles deixam bem claro sobre isso.
Inclusive, no artigo 6, teve várias mudanças em 2000 e 2010. A alimentação escolar mesmo, ali no caso, a alimentação, né? Entrou no artigo 6 em 2010, né? Então, reforçando essa questão dessa importância da alimentação. E todos eles falam desses artigos e falam da importância à vida, da importância à alimentação. E eles falam também que o aluno não optou por não ir para a escola, né? Então, foi uma decisão forçada, né, que veio de cima para o aluno ficar em casa. Então, se ele vai ficar em casa, ok, ele tem que ter a garantia da continuidade da alimentação, para ele ter uma segurança alimentar adicional. Ele continuar com essa, tanto com a qualidade como a quantidade. E uma das coisas que os nutricionistas estão tendo muita dificuldade é como manter isso, né? Porque falam em cesta básica, falam em kit, mas na verdade, como você falou, a alteração da resolução, da lei em si, foi um artigo, né? A lei e a resolução 26 continua. Então, obrigatoriamente, tem que comprar da agricultura familiar, né? Tem que atender as necessidades nutricionais dos alunos, e aí vem a dificuldade. Mas uma coisa que também a gente pode frisar bem aqui, que ele está autorizando, ele não está obrigando, ele está autorizando a distribuir os alimentos nesse período. Então, assim, como você falou, se eu tenho um alimento em estoque, o alimento vai estragar, independente de qualquer regulamentação, eu já tenho o decreto, eu já tenho uma lei federal que fala da calamidade pública, eu tenho direito à vida, né? Então, eu não posso simplesmente deixar estragar, porque, não, eu posso estar respondendo por improbidade administrativa. Igual eu falo, o Ministério Público é uma recomendação, mas ele deixa claro que é uma recomendação. Mas se não seguir a recomendação, poderá sim responder civil e criminalmente por isso. Então, tem que ter essa preocupação com as recomendações. Então, já existiam essas recomendações antes da aprovação da lei, já enquanto, né, ela estava esperando o presidente assinar. E agora, com a lei, eles têm um fundamento maior, né, para quem ainda tinha essa dúvida do que fazer, para tomar as suas decisões, né? O que fazer nesse período agora com os alimentos que estão parados, outros estão com dúvida assim, Isabel, eu tenho um dinheiro em conta, eu posso comprar ou é só para quem está no estoque? O que você acha? Porque no meu entendimento, a lei deixa claro que é o que você adquirir. Então, estando no estoque ou não estando, se a gestão, né, acha necessário a distribuição, porque ela está autorizada, ela também pode adquirir novos itens com o recurso do PENAI. O que você acha? Concordo com você nesse sentido, que muita gente está falando que é só o alimento que está em estoque, porque está considerando, vamos fazer um exercício, a gente está considerando, a gente está analisando o nosso contexto de hoje, que enfrentamento ao Covid-19. Agora pensa que a norma mudou para sempre até haver nova alteração. Então, imagina que ano que vem a gente tem uma epidemia e motiva um estado de calamidade pública no mês de fevereiro, ou de janeiro. De janeiro. Dia 30 de janeiro decreta calamidade pública para o país inteiro. Significa, então, que a gente só poderia, reiniciando as aulas em fevereiro, só poderia fornecer alimentos aos alunos que estão em aula suspensa. Digamos que fique de 30 de janeiro a 30 de abril. Significa que nesses 3 meses os alunos só receberiam alimentos referentes àquilo que está em estoque? E se ninguém tiver nada em estoque? Porque em janeiro ninguém costuma estocar muitos alimentos por não ter aula. Significa que ninguém receberia alimentos? Não faz o menor sentido em relação ao objetivo principal, que é garantir segurança nutricional, segurança alimentar e nutricional aos estudantes. Então, para mim, não faria sentido ser somente estoque. Novamente, se fosse para atender somente aquilo que está estocado para não perecer, nem precisaria de lei. É só lembrar todo mundo que você tem a obrigação de fazer isso sob risco de improbidade. Na verdade, teria que lembrar da lei para dizer o que aconteceria se não fizesse. É exatamente o inverso. Entendi. Então, pode... Aqui mesmo está perguntando, Ney, meu município não está fazendo distribuição da merenda. É obrigatório? É como respondemos que não. Né? Que não é obrigatório, entende-se que foi autorizado vocês a distribuir. Muitos nutricionistas, secretário de Educação, estão falando, Isabel, a Câmara dos Deputados, dos vereadores estão pressionando a distribuição. Sim, foi autorizado.
mas a gente tem que verificar vários fatores. Tem que verificar junto com a saúde, assistência social, junto com o conselho, educação, tem que reunir esses setores para discutir. Condição de entrega, se tem condição. Se não tem equipamento de produção individual, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer aglomeração, né? Qual a opinião do conselho no meu município? É fundamental, porque ele tem o poder de estar discutindo junto as decisões, né? E a assistente social, ela tem esse cadastro? Eu tenho condição, junto com o secretário de Finanças, de distribuir para todo mundo? Qual seria a medida? Né? Então, isso tem que ser discutido com esses atores para ver se eu tenho condição ou não da distribuição. E aí fazer a justificativa para os vereadores, falando se tem condição ou não. Inclusive, hoje mesmo, teve um pessoal da Câmara que estava conversando comigo, e eu e o Leomi já estamos até verificando, ajudando, fazendo uma justificativa, que a Câmara vai se organizar para tentar mandar mais recursos para o FNDE, para poder estar mandando para os municípios. Porque foi uma coisa que eu questionei. Uma cesta básica está em torno de quê? R$42, uma média, né? E pelo que o FNDE repassa, dá R$8 e pouco por mês. Né? Como dar uma cesta básica para uma família baseada com recursos? Vai ter de ter a complementação do município, do estado, vai ter que ter essa parceria. Então, realmente é difícil. Perguntaram aqui também se o FNDE vai soltar a regulamentação hoje. Não tenho conhecimento se ele vai soltar hoje. Com certeza, ele já deve ter alguma coisa construída, até porque eles responderam para vários questionamentos de leis, né, que estavam propondo para o PENAI. Eles já devem ter alguma coisa encaminhada. Estavam esperando a lei ser aprovada, com certeza, porque o FNDE ele trabalha em cima de leis federais. Agora, com certeza, eles devem estar soltando o mais rápido possível, eu espero, e todo mundo está esperando, para poder a gente conseguir estar tendo essas orientações, tendo mais essa... Mas é como você falou, independente da orientação do FNDE nesse momento, se eu tenho um estoque, se eu tenho algo que tá, um alimento que está para se perder, que vai vencer, eu tenho que tomar uma decisão de gestão junto com os gestores e esses atores que foi comentado.